dia, boa tarde, boa noite. Vamos hoje continuar com o estudo da lição 13. Continuação. Continuação não, é a lição 13 agora. O tema é louvai ao Senhor. Senhor, seja pedido hoje, seja exaltado teu nome, Senhor, que tu possa cumprir promessas na vida daqueles que precisam de uma bênção especial, Pai. O Senhor conduza o nosso país, o Brasil, seja com seus ministros, com esses senadores, com os deputados, com o presidente. Isso abençoe o Brasil, Jesus. Em teu nome, Senhor Deus. Misericórdia, Deus. Proteja aqui os teus filhos, Senhor, as moças, Senhor. Proteja, Senhor, as crianças, seus pais. Dá sabedoria aos seus pais, Senhor. Nessa época, Pai. O Senhor Deus seja exaltado e glorificado na vida delas, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. E com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Sempre será feita a vontade do Senhor Deus. Louvai ao Senhor. O texto bíblico está baseado em Salmo 146, 147 e 150. Com esta lição, concluímos o trimestre unidade que se refere à inspiração dos Salmos. O nome original do livro dos Salmos era Terrilim, que significa louvores. A palavra hebraica, na versão dos 70, apareceu com o nome de Salmos, cânticos entoados com acompanhamento musical. Julgamos apropriado o título hebraico do livro, especialmente por considerarmos que o louvor é a nota principal em mais de 20 desses salmos, e que em vários outros aparecem expressões de ação de graças. É muito oportuno que vamos apreciar na presente lição. Pouco tempo dedicamos ao louvor a Deus em nossas vidas, principalmente quando ficamos mais velhos, né? Muito se esquece de querer adorar o Senhor, de louvar o Senhor Deus. Muitos crentes há que só se ocupam disto no cântico congregacional dos domingos. Não se lembram de louvar a Deus nos demais dias da semana. Este assunto não faz parte da conversação diária. O crente deve testemunhar do seu Senhor, independentemente de tempo ou de circunstâncias. Nunca se sabe quando é que uma simples palavra, uma expressão qualquer ou uma frase que se canta vai ser usada para atrair uma alma para Cristo. Quando eu estou evangelizando, distribuindo folheto, né, quando não tem as pessoas, eu distribuo nas casas. Eu boto dentro das caixas dos correios, ou se não tiver, eu jogo dentro pelo portão mesmo, por cima. Aí eu passo cantando, aquela música Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Porque as pessoas estão dentro das casas, pode ser que elas escutem, né? Aí sei que quando eu estava evangelizando um desses dias, aí quando eu vejo a igreja estava com visitantes lá. Eles olharam para mim, alguns receberam do panfleto e me agradeceram. Aí fica feliz, né, para fazer parte do evangelismo. É muito oportuno que vamos apreciar aqui já passei, já disse. A palavra louvor acha-se estreitamente ligada a outras palavras, conhecida como avaliação, gratidão, apreciação, preciosidade e exaltação. O louvor pode ser, portanto, consequência de uma apreciação. Louvamos a Deus porque o consideramos precioso para nós. Tanto quanto sentirmos a realidade de Deus em nossa vida, achá-lo-emos precioso e, como resultado, louvá-lo-emos. Mas como saber se possuímos o verdadeiro espírito de louvor? Isto vai depender primeiramente do ajuste do homem com Deus. Se existe perfeita harmonia nessas relações,
O homem tem dentro de si a alegria que o impele ao verdadeiro louvor a Deus. Essa alegria não depende de circunstâncias, porque é uma condição da alma que experimentou a bênção de Deus. A importância do culto pessoal. Quando ele tem uma pausa aqui, eu acho que tem uma pausa no telefone. A importância do culto pessoal. Salmo 146. Louvai ao Senhor, ó minha alma. Louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto vivi. Por isso que é bom cantar no coral. Eu canto muito. Por isso que eu não quero deixar o coral por causa disso, porque eu estou louvando ao Senhor Deus. Eu canto no coral. Atribui-se a Davi a autoria deste salmo. Alguém na posição em que ele se encontrava talvez se imaginasse desobrigado das responsabilidades religiosas. Vou ler de novo. Atribui-se a Davi a autoria deste salmo. Alguém na posição em que ele se encontrava talvez se imaginasse desobrigado das responsabilidades religiosas. É provável que procurasse justificar-se dizendo que os afazeres de um rei eram demasiado grandes e não permitiam que sobrasse tempo para se dedicar ao culto. Davi, porém, não raciocinou assim. Ele fazia questão de dar o exemplo. Não tem valor para nós o serviço religioso praticado por outros. É indispensável para o nosso próprio bem-estar que dele participemos. Davi era o rei, representando uma classe especial, mas desceu da sua dignidade real e se confundiu com o povo na adoração e no louvor ao Rei dos Reis. Mical, esposa de Davi, achou que não ficava bem para o rei o fato de estar à frente do cortejo religioso, saltitando de alegria quando da transferência da arca do Senhor para Jerusalém. Quando da transferência da arca do Senhor para Jerusalém. Mas era um ato de culto e Davi não se conformava apenas com a supervisão do trabalho de sacerdotes e levitas. Em nosso texto, Davi apela à sua própria alma, como a se empenhar consigo mesmo para louvar a Deus. Versículo 1. Este é o nosso dever para com Deus, louvá-lo com os lábios e com o coração, não de tempos em tempos, mas continuamente, não em ocasiões especiais, mas em caráter permanente. A vida do crente deve ser um hino de constante louvor a Deus. Versículo 2, do Salmo 146. Continuando aqui no 3 de 146. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há auxílio. Sai-lhe o espírito e ele volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Ele que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor preserva os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. Teu Deus, ó Sião, reinará por todas as gerações. Louvai ao Senhor. Para que alguém ofereça a Deus o verdadeiro louvor, é preciso que antes conheça o poder de Deus. É o que Davi descreve nestes versículos. Só podem louvar a Deus aqueles que o conhecem. Quanto mais de perto conhecemos a Deus, tanto mais espontaneamente brota o louvor em nossos corações. Davi mostra, em primeiro lugar, que não podemos confiar nos homens. São todos falíveis e sujeitos às mesmas
limitações. Nem mesmo os que se assentam nos tronos e estão revestidos de autoridade podem ser objeto da confiança dos outros homens. Observe-se que era um rei que assim doutrinava. Eles são mortais como os outros homens. Só Deus que se assenta no trono do universo corresponde à nossa confiança. Ele é o Deus por cujo poder todas as coisas foram criadas. Quando lemos no Evangelho de João que Jesus foi o agente da criação, sentimos o conforto em saber que o poder criador é também o amor que redime a criatura de Deus. Confiamos nele devido à sua fidelidade permanente. Quando Davi diz que Deus guarda a verdade para sempre, refere-se à confiança que podemos ter na palavra imutável de Deus. Suas promessas de ontem produzem hoje os mesmos efeitos, porque em Deus não há sombra de variação. Podem passar o céu e a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. Por isso elas garantem a tranquilidade do nosso espírito, que só pode descansar quando firmado num elemento absolutamente estável. Outra razão apresentada pelo salmista reside na providência divina. Aqueles que são responsáveis pela justiça e a desvirtuam para o crime serão também julgados pelo Senhor. Ele voltará para implantar um reino de absoluta justiça entre os homens. Deus faz também que a terra produza alimento para todos os homens e inspira os sentimentos de filantropia no coração dos que sentem as aflições dos necessitados. Versículo 7. Em sua primeira visita a Nazaré, o Senhor Jesus anunciou na sinagoga que sua vinda ao mundo foi para proclamar boas novas aos deserdados da ordem política e social, aos deserdados da saúde física, aos deserdados da ordem moral e espiritual e aos deserdados da ordem econômica. Jesus leu Isaías 61, de 1 a 2, de que o Salmo 146 é uma antecipação ao apregoar a proteção de Deus aos encarcerados, aos cegos, aos abatidos, aos peregrinos, ao órfão e à viúva. Versículo 8 a 9. Outra forte razão da confiança em Deus está, portanto, nas promessas messiânicas reafirmadas neste salmo. Não há motivo para temor. O reino da injustiça não substituirá, porque o Senhor transtorna o caminho dos ímpios. Versículo 9. A despeito do império da maldade entre os homens, só o reino do Messias será eterno. Nele não haverá sucessão. É um reino glorioso e sem fim. Nós que, pela infinita graça de Deus, somos súditos desse reino eterno, louvemos a Deus com fervor, já nesta vida, numa preparação constante para o louvor perfeito desse reino que permanecerá pelos séculos dos séculos. A verdade em ação. Aqui fala em louvai ao Senhor. Louvai-o pelo seu poder. Fez os céus e a terra, e o mar, e tudo quanto nele há. Versículo 6. O esplendor do universo é obra do Deus a quem servimos. O mesmo poder que criou todas as coisas é o nosso refúgio. 2. Louvai-o pela sua fidelidade. Guarda a verdade para sempre. Versículo 6. A palavra de Deus é algo em que podemos descansar por inteiro a nossa confiança. Ela permanecerá eternamente. 3. Louvai-o pela sua justiça. Faz justiça aos oprimidos. Versículo 7. Os que torcem a justiça para atender aos seus próprios interesses têm a condenação de Deus. Chegará o dia em que a equidade perfeita irradiará por toda a terra. Louvai-o pela sua bondade. Esse é o 4. Louvai-o pela sua bondade. Deixa eu dizer logo todos eles, né? São 10. Louvai ao Senhor, veja só. Louvai-o pelo seu poder, esse é o 1. Louvai-o pelo seu poder, o 2. Louvai-o pela sua fidelidade. 3.
Louvai-o pela sua justiça. 4. Louvai-o pela sua bondade. 5. Louvai-o pela sua compaixão. 6. Louvai-o pela sua beneficência. 7. Louvai-o pelo seu socorro. 8. Louvai-o pelo seu amor. 9. Louvai-o pela sua proteção. 10. Louvai-o pela sua soberania. No momento que você tiver perigo, cante uma música cristã, louve ao Senhor, que Ele livra você do perigo. Experiência própria, estou dizendo. O último é louvai pela sua soberania. O primeiro é louvai pelo seu poder e o 10º foi louvai pela sua soberania. Eu parei no 4, foi? Louvai pela sua bondade. Dá pão aos famintos. Versículo 7. Ampara o órfão e a viúva. Versículo 9. A bondade de Deus se manifesta em múltiplos aspectos. Dar-nos o pão de cada dia e em todos os tempos tem sido a inspiração dos que pleiteiam a causa do órfão e da viúva. Louvai-o pela sua compaixão. O Senhor solta os encarcerados. Versículo 7. O Senhor solta os encarcerados. Versículo 7. Jesus veio ao mundo para libertar o homem, que por si mesmo não teria condições para romper as algemas do pecado. 6. Louvai-o pela sua beneficência. O Senhor abre os olhos aos cegos. Versículo 8. O Senhor está sempre interessado em nosso bem-estar. Principalmente se interessa em que o homem abra os olhos da alma para contemplar as realidades da vida espiritual. 7. Louvai-o pelo seu socorro. O Senhor levanta os abatidos. Versículo 8. A mão poderosa de Deus recoloca na posição normal aquele que caiu. A mão poderosa de Deus recoloca na posição normal aquele que caiu. Ele não nos deixa ao desamparo. 8. Louvai-o pelo seu amor. O Senhor ama os justos. Versículo 8. Deus ama a todos, mas de modo especial ama aqueles que compreendem e retribuem o seu imenso amor. O amor de Deus desperta amor no coração dos homens. O amor de Deus desperta amor no coração do homem. 9. Louvai-o pela sua proteção. O Senhor preserva os peregrinos. Versículo 9. Aquele que confia no Senhor não sofre a solidão. Ainda que em terra estranha, sabe que Deus é a sua companhia e a sua proteção. Versículo 10. Louvai-o pela sua soberania. O Senhor, versículo 10 não, desculpa, é o item 10, que são itens do autor que fez o livro. Eu nem disse o nome dele. Também nem tem aqui. Rafael Zambrot. Louvai-o pela sua soberania. O Senhor reinará eternamente. Versículo 10. Que nada vale a oposição e a má vontade do homem. Nada poderá mudar o programa divino. Todas as nações hão de curvar-se diante do Senhor, e o seu domínio será eterno. Já é eterno, né? Desde ontem, hoje e sempre. Desde aquela coisa dos dinossauros, deixa os dinossauros, os dinossauros. Tanto que hoje, como prova, tem os crocodilos, né, os jacarés, tudo da época do dinossauro. E aqui terminei, encerrei a lição 13. Vamos agora para o 14. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê muita sabedoria. Muita sabedoria. Em nome de Jesus, amém.